Governo anuncia novo pacote de segurança, restringe acesso a armas e munições e aumenta a pena para crimes cometidos em escolas. Ministério Público Federal rejeita investigar Mauro Cid por abuso de silêncio na CPI do 8 de janeiro. Polícia Federal prende comerciante Diego Ventura, líder de grupo extremista que comandou invasão aos três poderes. Tony Bennett, lendário cantor norte-americano, morre aos 96 anos de idade. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Brasil News. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, um pacote com novas medidas de segurança pública. Entre elas, um novo decreto sobre o porte de armas, além de tornar hediondo crimes cometidos em escolas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira, junto com o ministro da Justiça, Flávio Dino, uma série de medidas para fortalecer a segurança pública. Entre as mudanças mais importantes está o novo decreto sobre armas. Lula ainda anunciou a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal. Em 2023, o montante investido deve ser de cerca de R$ 1 bilhão. Faz parte do decreto transformar os crimes cometidos em escolas em hediondos. O presidente também ressaltou que vai dar liberdade e apoio para as prefeituras e polícias militares para agirem quanto à segurança nas escolas. Então, se a gente quer estabelecer política de segurança para tentar evitar a coisa macabra que aconteceu em Blumenau e em outras escolas do país, é preciso encontrar um jeito de fazer com que as prefeituras participem disso. Aliás, é preciso até encontrar um jeito de dar um papel mais importante para as polícias municipais que muitas prefeituras podem criar nesse mundo. Lula também afirmou que vai apoiar os governos estaduais a respeito de seus policiamentos e vai agir em parceria para que as polícias civis e militares estejam bem armadas e preparadas. Todos nós somos responsáveis e o que nós estamos trazendo para o governo federal é a responsabilidade pela segurança pública desse país e trabalhando junto com o Estado e com os municípios. O Flávio disse bem, nós não queremos ocupar o papel do Estado. Quem cuida da polícia estadual é o governador do Estado. O que nós queremos é ser parceiro, é contribuir para que a gente possa, tanto nas cidades como na Amazônia, a gente diminui a violência desse país. O texto tem também o objetivo de diminuir a quantidade de munições em circulação no país, reduzindo pela metade o número de armas que as pessoas podem comprar. Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas. A gente não pode permitir, eu disse ao companheiro Flávio Dino que eu era contra, eu sou contra. Eu já participei de uma campanha do desarmamento nesse país, recolhemos milhares e milhares de armas e a gente não tem nenhuma informação de que essas armas que estão sendo vendidas são para pessoas decentes, honestas, sabe, que querem só se proteger. Porque a gente não sabe se é o crime organizado que está tendo acesso a ela. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, as novas medidas anunciadas pelo presidente Lula, que acabamos de ver, devem contribuir com a diminuição do tráfico de armas. Acompanhe. Para que você tenha uma ideia, o ex-presidente Bolsonaro estabeleceu que cada atirador poderia comprar até 60 armas. Agora o limite foi para 16. Segundo, os CACs eram investigados pelo Exército Brasileiro, mas aconteceu tanta coisa que ficou errada do problema
que agora o governo passou para a Polícia Federal. Porque havia suspeita de que durante o período em que o Exército ficou tomando conta da fiscalização dos CACs, os CACs compravam armas e repassavam para o crime organizado ou para as milícias, principalmente do Rio de Janeiro. Pois bem, o que acontece? O ex-presidente Bolsonaro teve vários decretos revogados na Câmara e no Supremo com relação a armas, porque lá tem dois blocos muito fortes, o bloco da bala e o bloco do agronegócio, que são favoráveis às armas e aos CACs e etc. Pois bem, desde o início do governo, o presidente Lula tem tomado medidas, e esse decreto demorou muito tempo, 6 meses, exatamente para evitar que no Congresso houvesse uma oposição muito grande com relação a ele, como aconteceu no caso do saneamento básico, que o presidente vetou algumas decisões do próprio Congresso e o Congresso cassou as intervenções do presidente Lula. Porque o negócio é o seguinte, tem muita gente, os interesses aí os interesses são muito grandes no setor. Inclusive esse de você. Se você já notou que não se fala muito mais em contrabando de armas, porque os bandidos conseguem armas aqui dentro do país. Você monta um CAC, um clube de atirador, você compra a arma, repassa para o crime organizado, não tem fiscalização, e aí o que acontece? Aumenta o número de crimes e homicídios em todo o país. Outra coisa importante é o seguinte, os CACs, durante o governo Bolsonaro, funcionavam 24 horas por dia. Agora, não. O Ministério Público Federal rejeitou investigar o tenente-coronel Mauro Cid pelo silêncio na CPI do 8 de janeiro. O Ministério Público Federal se manifestou pelo arquivamento do pedido de investigação contra Mauro Cid, ex-ajudante de Jair Bolsonaro, enviado à Justiça pela CPI do 8 de janeiro. Parlamentares decidiram fazer a representação criminal contra o tenente-coronel do Exército após o militar se recusar a responder aos questionamentos em audiência da comissão. Cid citou ser investigado em ao menos 8 investigações criminais e disse reiteradamente ter sido orientado pela defesa a usar seu habeas corpus, concedido pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que lhe assegurava o direito de ficar em silêncio e não responder às perguntas que pudessem incriminá-lo na sessão realizada no último dia 11. No documento enviado à Justiça, assinado por advogados do Senado, a comissão afirmou que houve abuso do direito ao silêncio por parte do representado. Responsável pelo caso, a 10ª Vara Federal Criminal pediu uma manifestação do MPF. O procurador da República, Caio Valles Dias, opinou sobre o pedido e entendeu que não há que se falar em abuso do direito ao silêncio por parte de Cid. A Polícia Federal prendeu no norte do estado do Rio de Janeiro um vendedor que, segundo a entidade, teria envolvimento com os atos extremistas do dia 8 de janeiro em Brasília. A Polícia Federal prendeu em Campos dos Goyatacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, um comerciante apontado como um dos chefes da invasão ao Supremo Tribunal Federal, nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. De acordo com a PF, o homem foi identificado como Diego Ventura, de 38 anos. O bolsonarista teve a prisão preventiva determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e foi detido na noite desta quinta, durante um evento denominado como Assembleia Nacional da Direita Brasileira. A prisão foi registrada na Operação Lesa Pátria, que investiga pessoas, incluindo financiadores, que participaram de ataques do começo do ano, quando o Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados. Até o fim do mês passado, a operação tinha cumprido 68 mandados de prisão, 206 de busca e apreensão e instaurado 17 inquéritos. Segundo a PF, os fatos investigados pela operação constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
E a seguir, Marina Silva compra equipamentos para enfrentar o poderoso fenômeno El Niño. Senadora Damares Alves diz que fala de Lula sobre escravidão foi preconceituosa. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.